Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. horas e 29 minutos. Universitária FM. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. O nosso programa vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Documento da Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, com o apoio de organizações de trabalhadores e trabalhadoras, usuários e usuárias, movimentos e coletivos em defesa do SUAS, em seu texto diz: se o lema do governo federal fosse um direito a menos por dia, ele estaria cumprindo à risca. O Pacto Social firmado na Constituição Federal de 1988 compartilha de responsabilidades dos entes federados com primazia do Estado para a garantia da dignidade humana, vem sendo constantemente colocado em risco. Estamos vivendo de forma avassaladora o desmonte dos sistemas públicos estatais, das políticas de defesa de direitos. No dia 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, sofreu um duro golpe que pode significar o seu fim. Isso porque a Secretaria Nacional de Assistência Social anunciou um corte brutal no orçamento para a área de assistência social. Ocorre que o Conselho Nacional de Assistência Social havia aprovado no dia 19 de julho a proposta orçamentária no valor de 59 bilhões para 2018, sendo 2,7 bilhões para manter a rede de serviços e pagar parcelas em atraso que somam um montante de 1,3 bilhões de reais. No entanto, o Ministério do Planejamento estabeleceu o limite de 900 milhões para toda a rede de serviços e programas na área. Para piorar, a Secretaria Nacional de Assistência Social decidiu não lançar nenhuma proposta no sistema do Ministério do Planejamento. Mesmo assim, o Ministério do Planejamento lançou uma proposta de orçamento bem baixo do próprio limite, apenas 78 milhões. Com isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Fundo Nacional de Assistência Social terão disponíveis menos de 400 milhões de reais em recursos para o ano de 2018. Quando, na verdade, a necessidade
é de mais de 52 bilhões de recursos para o benefício de prestação continuada, o BPC, e 3 bilhões para manter os serviços atuais e ampliar a rede com novas expansões, considerando o segundo plano decenal de assistência social, segundo informaram gestores da Secretaria Nacional de Assistência Social e militantes na área. Uma situação que irá inviabilizar a maior rede de serviços, programas, projetos e benefícios da América Latina e uma das maiores do mundo, construída entre 2004 e 2016. No programa de hoje, a gente quer saber por que tantos ataques às políticas sociais? Para conversar conosco o tema, nós estamos com Edístia Maria Abá, coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a Política de Assistência Social e professora do Departamento de Serviço Social da UFPE. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Olá, caros e caras ouvintes da Rádio Universitária FM 99.9. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, temos um marco legal no qual a política de assistência social é regularizada com status de política pública e não contributiva, formando, juntamente com a saúde e a previdência social, o tripé da Seguridade Social. Conforme disposto no artigo 194 da Constituição Federal, a assistência social constitui uma das políticas inseridas no âmbito da Seguridade Social, estando disciplinada pelos artigos 2003 e 2004 da Carta Magna. Em 93, temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, que regulamenta esse aspecto da Constituição e estabelece normas e critérios para a organização da assistência social, que, como direito, requer definição de leis, normas e critérios objetivos. Esse arcabouço legal só foi sendo aprimorado durante o governo de Lula, o governo popular. A partir de 2003. A partir da definição do governo de estabelecer uma rede de proteção e promoção social de modo a cumprir as determinações legais. Dentro das iniciativas, destacamos, por exemplo, a implementação de todo o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em 2005, conforme determinado na Constituição e na LOAS. É um mecanismo que permitiu interromper a fragmentação que até então marcou os programas do setor e instituir efetivamente as políticas da área e transformação efetiva da assistência em direito. A política de assistência social, como já destacado, diferentemente da previdência social, ela não é uma política contributiva. Ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem, cidadãos e cidadãs que dela necessitarem. Realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção de integração ao mercado de trabalho e reabilitação e promoção de integração à comunidade para com as pessoas que tenham uma certa deficiência, um certo tipo de deficiência, e o pagamento de benefícios aos idosos e às pessoas com deficiência. Em 2005, quando é instituído o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, consolida-se, portanto, o modo de gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os 3 entes federativos, que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social não contributiva de Seguridade Social no campo da assistência social. O sistema organiza as ações da assistência social em 2 tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da oferta de programas,
projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas. O SUAS engloba também a oferta de benefícios assistenciais prestados a públicos específicos de modo articulado a todos os serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Pois é, professora Edístia já começou, né, trazendo para a gente todas essas gamas de informações do passo a passo e da importância do SUAS na vida de milhões e milhões de brasileiras e brasileiros, em particular das pessoas mais excluídas dos seus direitos, né? A gente aproveita a oportunidade também para desejar um bom dia para a nossa querida Priscila Cordeiro, ela que é conselheira do CRES-PE, Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco. Seja bem-vinda também, tá? Obrigada, Manina. Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui à disposição para contribuir com esse debate que está na ordem do dia e que a gente não pode deixar passar, né, ao largo da discussão da sociedade, né? Esse corte nas políticas sociais atinge a toda a sociedade, independente de você ser um usuário específico de uma política social ou de outra. Ele realmente ataca um modelo de civilização e de sociedade que a gente defende, né, a despeito da utilização dos serviços. E conosco também o nosso companheiro jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bem-vindo, Sérgio. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Pois é, o Sérgio, nosso companheiro, costuma fazer uma análise de como é que a mídia está abordando o tema para a gente. A professora inicialmente já trouxe todo um relato de como foi criada e como foi pensada, né, a questão do SUAS. Mas a gente tem mais algumas informações aqui. Por exemplo, Priscila, como é que o Conselho está vendo, né, a partir dessa situação, desse cenário atual, esses ataques ao SUAS? O conjunto, né, dos conselhos, tanto federal como os regionais, que se capilarizam no país inteiro, têm se organizado em frentes de defesa do SUAS e das demais políticas sociais. Os ataques não são poucos e muitas dessas vezes essas frentes elas se articulam com outras defesas, né? Uma defesa também do sistema de previdência social, já que, como a professora Edístia mencionou muito bem, se trata de um tripé. Então, os conselhos eles têm atuado nessas frentes de luta através da promoção de audiências públicas, né, através de articulações com movimentos sociais, com alguns mandatos eleitorais que têm se aliado, né, à nossa defesa. Então, essa carta que você mencionou no início do programa, ela foi lida no Congresso, né, ela foi lida na Câmara dos Deputados, foi lida em várias assembleias legislativas, porque a gente está tentando fazer essa articulação de enfrentamento a esses cortes, que nesse programa específico a gente está tratando do SUAS, mas que está se dando, e isso é importante ser frisado, né, um projeto político de desmonte das políticas sociais, que está começando pelo SUAS, mas que vai rebater na educação, que vai rebater na previdência, que vai rebater na saúde, porque é um modelo de Estado reduzido para o investimento social. Nós estávamos aguardando entrar no ar e a gente, na conversa, você colocou um detalhe muito importante, que é a questão, digamos, da fragilidade, né, do sistema. Explica um pouquinho mais para a gente, o pessoal que está ouvindo a gente. É importante a gente fazer alguns esclarecimentos para quem está ouvindo do que é o SUAS, né? A população brasileira já está mais familiarizada com o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e a qualquer brasileiro ou brasileira que você interpelar na rua, o que é o SUS, ele vai fazer menção a um hospital, a um posto de saúde, diferentemente do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema mais recente, que tem um amparo legal mais frágil, né? Está em processo ainda de consolidação. Então, e que a população ainda não caracteriza tão facilmente como caracteriza os outros equipamentos das demais políticas sociais. Talvez a população identifique a importância do SUAS quando perguntar se ele conhece um CRAS, um CREAS, se ele sabe onde é que faz o cadastramento por Bolsa Família. Isso aproxima a população e aí isso faz concretizar
realmente qual a grandeza desse ataque, né? Qual a severidade desse ataque na vida da população que utiliza diariamente esses serviços. E a gente não está falando de poucas pessoas, né? A gente está falando, só para se ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem mais de 8.000 CRAs, significam Centros de Referência de Assistência Social, que são verdadeiras portas de entrada, né, de populações historicamente excluídas dos serviços assistenciais do Estado. Então, são pessoas com deficiência, são pessoas em situação de extrema pobreza, são idosos, são crianças que nunca tiveram a cobertura estatal e que, através desses CRAs, podem, pela primeira vez, experimentar a experiência de cidadania, né? Então, a gente está falando aí de um retrocesso civilizatório, realmente. Contribuindo um pouquinho com esses dados, o documento também traz, né, fora os 8.000 centros de referência de assistência social e também especializados, Isso, não é? Tem também a questão de que são mais de 30 milhões de famílias que vão receber esse impacto. Ele também cita as mais de 70 mil pessoas acolhidas e protegidas por uma rede estatal e complementada também por organizações da assistência social que atende, como você bem colocou aqui, toda essa população excluída, né, dos seus direitos e com o CRAS tiveram esse acesso, né, a uma dignidade. Enfim, cita também que populações de rua, né, migrantes e famílias, milhares de pessoas, então, atendidas diariamente, podem ficar sem proteção pela descontinuidade, né, desses serviços especializados. Aí a gente pergunta para a professora Edístia, diante dessa recusa do governo, professora, de continuar o fortalecimento do SUAS, como é que vão ficar essas pessoas? Eu gostaria de começar caracterizando a condição de muitas pessoas que já vivem uma situação realmente muito difícil. Chamando a atenção para um estudo que foi publicizado essa semana sobre desigualdade social, realizado pela Oxfam. Este estudo revelou que 6 pessoas ou grupos concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país. Ou seja, a metade da população brasileira, 207,7 milhões, e estes 6 bilionários, se gastassem R$1 milhão por dia juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. O levantamento também revelou que os 5% mais ricos detêm a mesma parcela de renda que os demais 95% da população. Além disso, mostra que o super rico, 0,1% da população brasileira, ganham em um mês o mesmo que uma pessoa recebe de um salário, mesmo que uma pessoa que recebe salário mínimo, R$937, cerca de 23% da população brasileira ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Disparate, não é? Um verdadeiro disparate. Os dados também apontaram para a desigualdade de gênero e raça. Se mantida essa tendência dos últimos 20 anos, mulheres ganharão o mesmo salário que o homem apenas em 2047, enquanto negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Segundo Kátia Maia, diretora da Oxfam, e coordenadora dessa pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção das desigualdades nos últimos anos por meio dos programas sociais, como o Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser um país que enfrenta a desigualdade como uma prioridade. Em relação à América Latina, neste ano de 2017, o Brasil despencou 19 posições no ranking de desigualdade social da ONU, figurando entre os 10 mais desiguais do mundo. A aprovação da PEC do teto dos gastos, de acordo com Kátia Maia, é outro ponto importante. Ela é uma medida que deveria ser revertida, pois o país realmente que deseja avançar na redução das desigualdades não pode adotar uma medida tão equivocada. Se você congela o gasto social, você limita o avanço que o Brasil poderia fazer nesta área. Para ela, mais do que controlar a quantidade do gasto, é preciso controlar
o equilíbrio orçamentário e saber executar o gasto. O que podemos esperar neste cenário? É o aceleramento da desigualdade, o empobrecimento maior da população e o aguçamento da questão social nas suas mais diversas expressões, além da volta ao passado, na qual as frágeis e arcaicas estruturas de proteção social não eram balizadas pelo reconhecimento dos direitos, mas numa perspectiva de caridade e voluntariedade. Olha só, coincidentemente, infelizmente, né, a nossa imagem, né, de divulgação do programa de hoje traz a figura de um menino com a mão estendida, quando durante esses 12 anos essa imagem a gente queria retirar do cenário, não é, nacional, né, de falta de políticas públicas. Então, esse quadro que a senhora trouxe, com essa pesquisa e toda essa realidade, apontam realmente para um país que abre as portas da desigualdade. E o interessante é que, na mesma semana, quase que simultaneamente que a Oxfam divulgou esse relatório, o Fórum Econômico Mundial, ele também se pronunciou e mostrando otimismo com o Brasil, afirmando que o Brasil estava mais competitivo e mostrando dados que aumentou também o número de milionários no Brasil. Ou seja, são dois Brasis que totalmente, né, antagônicos. Total. Ou seja, a gente fez até uma matéria da Marco Zero analisando esses dois relatórios, assim, mostrando como essa entidade que se fala mercado está desconectado do mundo real. Sim. E essas duas... Foi importante a senhora levantar essa pesquisa agora da Oxfam. Essas duas maneiras de ver o mundo, acho que ajuda a responder um pouco a pergunta que a gente fez aqui, essa provocação. Por que tantos ataques? É porque esses ataques não são por acaso, é um projeto do país. Sim. Isso faz parte de um projeto que é para beneficiar, e fica muito claro com esses dados aqui, a quem se beneficia com esse projeto, com esses ataques às políticas sociais. Olha só, minha gente, tem mais dados aí, 4,4 milhões de beneficiários do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né, estão passando por essa situação, sendo que 2 milhões desse quantitativo, 2 milhões e 400 mil são pessoas com deficiência e 2 milhões são as pessoas idosas, né, que estão com seus direitos ameaçados. Priscila, a população está consciente do que isso pode provocar? Eu acho que, como eu falei na minha primeira inserção aqui, é importante que a sociedade se aproprie dessa defesa do SUAS, né? Que a gente tenha a população do nosso lado, porque talvez ainda não tenha sido mensurado o real impacto, né? Esses beneficiários do BPC, muitos deles são arrimos de família, né? Os idosos hoje são arrimos de família. Sim. Nas populações tem um mais quantitativo, pobres, né, professora, de quanto ganha? São pessoas que ganham eu vou apresentar abaixo de 85, daqui a pouco, né? Um quantitativo de pessoas que têm uma renda menos ou até R$85. Já pensou? O critério para o BPC é 1/4 de salário mínimo, né? Sim. Então, já são famílias que estão em situação de pobreza. Com a retirada desse benefício, é para baixo do patamar de indigência, né? Então, assim, uma menção também que eu queria fazer à fala do companheiro aqui é que esse corte na política de assistência, ele também é uma sinalização política para esse mercado, né? É uma sinalização política porque, do ponto de vista orçamentário, não é a política de assistência social quem mais onera o PIB brasileiro ou os cofres públicos brasileiros. É residual. E isso é importante ser dito porque é para mostrar o grau de crueldade desse governo em cortar de uma parcela que realmente não onera o Estado brasileiro. É residual o orçamento do PIB que é destinado para a política de assistência. Outras políticas, inclusive a política de juros, a política rentista, é que muito mais onera o superávit primário, é que muito mais onera os nossos cofres públicos e não a política de assistência, e não a política de educação e não a política de saúde. Né? Não onera a Previdência. Então, assim, é importante a gente jogar isso para a sociedade para não se comprar um discurso que tem sido encampado fortemente pelo governo federal de déficit da Previdência,
de descontrole das contas públicas, de que essas medidas são necessárias para garantir a saúde financeira do país. Isso é um engodo, isso é uma falácia. E se a gente não se apropriar dessas informações e ir para a rua, e fazer número, e fazer debates, como esse aqui no Fora da Curva, mas que pode ser no seu condomínio, na sua praça, na sua escola, na associação de moradores, para que esse tema chegue nas nossas casas, nas nossas mesas de jantares, com as nossas famílias, e realmente a gente possa reivindicar aquilo que é um legado para a população brasileira. A gente está aí com um futuro temeroso. Literalmente, não é? Literalmente. Essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. No programa de hoje, a gente quer saber por que tantos ataques às políticas sociais. Como a gente já está se aproximando ao nosso finalzinho do programa, a gente gostaria de saber da professora Edícia como a senhora, então, avalia essa quebra dos vínculos da assistência social, principalmente com o recorte das mulheres, porque elas são as usuárias, elas são as que cuidam das pessoas idosas, né? Cuidam das crianças, que teve acesso ao Bolsa Família. Como é que ficará essa repercussão na vida das mulheres? Ok. De acordo com a proposta orçamentária enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional para o exercício de 2018, destinada aos serviços, programas e ao apoio à gestão das 27 unidades da Federação e 5.561 municípios brasileiros, haverá redução de 98,05% para a manutenção da atual rede de serviços e programas existentes. 98,5% da redução. Imagine! Em Pernambuco, pode representar, caso seja aprovado, né? O fechamento de 326 centros de referência de assistência social, CRAS, 420 espaços de promoção de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, que atendem aproximadamente 100 mil pessoas diretamente, 158 centros de referência especializado de assistência social, CREAS, 8 centros especializados para a população em situação de rua, Centro POP, 136 unidades de acolhimento institucional para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, adultos e família, entre outros, bem como atendimento ao programa Bolsa Família, porque nos CRAS onde é feito todo o acolhimento e o acompanhamento do benefício, sim, que é dado ao usuário, não é? As mulheres, considerando o papel que exerce hoje em grande número o chefe de família, que tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e ainda receber salários mais baixos, com certeza sofrerá impacto maior da falta de proteção social, que poderá ser materializada por esse orçamento, que, sem dúvida, dilapidará as formas de atendimento baseadas nos direitos preconizados na Constituição Federal. O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas, qualquer pessoa pode consultar na internet. Ele reúne informações das famílias brasileiras de baixa renda, aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No estado de Pernambuco, o total de famílias que estão inscritas nesse cadastro era, em agosto de 2017, agora, né, de 1.891.551 famílias, dentre as quais 1.125.191 ganham até R$85 por mês. Tem uma renda per capita de R$85. 214.678 tem renda per capita familiar entre R$85 a R$170. 289 com renda per capita
entre 170 e meio salário mínimo e 180.393 com renda per capita acima de meio salário mínimo. O programa Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscrita no cadastro único. O programa Bolsa Família beneficiou, no mês de setembro de 2017, 1.121.854 famílias, representando uma cobertura de 110% da estimativa de famílias pobres no Estado. As famílias recebem benefício com valor médio de 176,66. No município de Recife, o total de famílias inscritas no cadastro único era de 201.870, dentre as quais 78.271 têm a renda per capita de R$ 85, 46.613 entre 85 e 170, 59.487 com renda per capita de 171 a meio salário mínimo e 17.499 com renda per capita acima de meio salário mínimo. O programa Bolsa Família beneficiou no mês de setembro de 2017 226 famílias, representando uma cobertura de 82,0% da estimativa de famílias pobres no município. Como se observa, há uma grande defasagem em relação à demanda e o atendimento que os recursos atuais conseguem prover. Esse corte no orçamento geraria um profundo agravamento da questão social e de consequências imprevisíveis para toda a sociedade. Uma calamidade, né? A gente escuta esses dados, percebe cada vez mais, a partir até da contribuição da Priscila, né? Desse chamamento para a gente. Nós, infelizmente, chegamos ao final do programa. Priscila, na medida do possível, super rápido, por favor. Então, qual vai ser o destino das 600 mil trabalhadores e trabalhadoras do SUAS que atuam em serviços, em programas? Qual vai ser o fim? Se esse orçamento for praticado, né, realmente vai diluir os trabalhadores da assistência, né? Esses trabalhadores serão pulverizados nas demais políticas e isso vai ocasionar a derrocada de um sistema que, como a gente discutiu aqui no programa, garante direitos de milhares de pessoas. Mas eu tenho certeza de que isso não vai passar, né, que o enfrentamento vai ser feito. Existe o Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS que estão organizados e que está fazendo essa convocação à sociedade para somar forças aí e barrar essa proposta orçamentária que vai desmontar o SUAS. Muito bem, nós agradecemos à professora Edícia, agradecemos a você também, Priscila, por estar aqui conosco. Antes de nos despedirmos, posso dizer a nota? Muito bem. Nós queremos também ler a nota de pesar dos docentes, discentes e técnicos administrativos do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, que vem a público manifestar seu pesar pela morte precoce e repentina do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Luiz Carlos Cancelier de Olivo, ocorrida na segunda-feira, dia 2 de outubro de 2017, às 10h30. Consternados com a perda, acompanhamos o luto que atinge a família, os amigos e toda a comunidade universitária. Os acontecimentos das últimas semanas desafiam a universidade a reencontrar seus caminhos e sua condição original de reconhecimento social. Que o trágico passamento do reitor seja tratado e noticiado com a justiça e respeito, valores que merece todo aquele que ajuda a construir um bem comum como a universidade. E nós nos somamos a essa nota de pesar também em solidariedade à família, ao professor e mais um alerta à atual conjuntura que nós vivemos hoje. O programa Fora da Curva fica por aqui. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa nessa última meia hora. A produção foi de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV da Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE.
tripé na comunicação Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e nas redes sociais, Ademara e Júlia Rodrigues. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com um tema: quantos likes você vale? Perdeu o programa de hoje? Escuta a gente na transmissão que teremos logo mais às 10 horas da noite ou nas nossas redes sociais. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Bom dia. Bom dia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas.